Beleza? Coordenação, por gentileza, silenciei os microfones e tal. Quem tiver pergunta para mandar, manda aí no chat para a gente não ter nenhuma quebra de ritmo, porque o nosso programa é desse tamanho e o nosso tempo é desse tamanho. Tranquilo? Vou mostrar agora para vocês quem é o IB. Boa noite, eu sou o professor Brando e estarei com vocês na disciplina de conhecimentos gerais. Né? Conhecimentos gerais e atualidade, porque vai entrar atualidades e vai entrar conhecimentos gerais do município de Brejo do Santo. Um dos últimos concursos de Brejo do Santo foi 2019, e foi inclusive a mesma banca, né? A Universidade Regional do Cariri, a URCA, e ela colocou lá umas questões de caracteres ou de características regionais, que inclusive questões que ela colocou em 2019 já não valeriam hoje. Inclusive, uma questão, eu não modifiquei a questão, a princípio tinha modificado, depois tirei essa questão, né, que é a mudança com respeito ao número de vereadores. É uma questão de 2019 que ainda é constantemente abordada. Boa noite, Ismael. Vou apresentar para vocês quem é o curso IB. Não sei se todo mundo já conhece o IB de outros carnavais e tal, mas para quem ainda não conhece o IB, eu vou apresentar aqui rapidamente, né, brevemente, quem é o IB para a gente maximizar o nosso tempo, né? Nosso tempo é muito corrido. Pode não parecer, mas é. Então, vou apresentar aqui para vocês quem é o IB. Mostrar aqui. Boa noite, Fabiana. Prontinho. Opa, já está aparecendo. Prontinho. Eu acredito que está todo mundo visualizando, né? Por favor, se for mandar, manda alguma coisa no chat e não no áudio. Certinho? Nós somos o curso IB. Eu estou com o IB há 4 anos, fazer 4 anos agora, né? Estou aí já numa janela considerável do IB. Comecei lá com saúde, passei por a Baiara, Granja, Jijoca de Jericoacoara, que mais? Iguatu, a Copiara, só se eu lembro agora nesse momento, tá? E aí, esse aqui foi o resultado do IB nos nossos últimos anos. Né? Vou colocar aqui minha caneta. Ó. Primeiro lugar em Tapajé, inclusive tem uma questão, do Ministério Público, Prefeitura de Tapajé já quer fazer outro concurso, e o Ministério Público está exigindo a convocação dos aprovados no último concurso. Granja 2024, nós tivemos Granja 2022, 2023, um bom índice de aprovação. Jaguaretama, grandes aprovações, ó, só primeiro lugar. Paco, Uruoca, Mombaça, inclusive no simulado de Mombaça, tinha uma questão sobre o Silvério Pereira, né, o ator global que é nascido de Mombaça. E Paz de Andrade, o grande político, foi inclusive, ocupou alguns dias a presidência do Brasil, né, caiu na prova de Mombaça e estava lá no nosso material. Jijoca de Jericoacoara, questão do simulado de aula de revisão do IB, perguntando o nome do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara. Caiu na prova no domingo também, né? Crato, Porteiras. E aí, os nossos aprovados 2024. Eu espero que muito em breve as fotos de vocês estejam aqui. Primeiro lugar em Barra, né? Aqui como educador físico. Psicologia, ou seja, 2 cursos concorridos nível superior. Esse é o nosso conteúdo programático. Você está vendo que o nosso conteúdo programático ele não é pequeno. Inclusive, hoje, a nossa aula vai tratar disso aqui, ó. Região metropolitana do Cariri, aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais do município de Brejo Santo. Meu conteúdo é daqui até aqui, tá? E você vai ver que o programa não é pequeno, ó. Estado, sociedade, é um mundo de coisa. 3 poderes da nossa República, legislativo, executivo e judiciário. O papel do Estado, educação, economia, segurança, intervenção, saúde, os aspectos geográficos do Brasil, áreas territoriais, populacional, processo de urbanização, pobreza
Atualmente, o Brasil teve um ganho, nesse caso, acho que talvez nem seja o termo mais correto, né? Ganho, mas teve um aumento de 25% da população em situação de rua. Isso é extremamente preocupante, né? Desigualdade social no Brasil, aqui, desenvolvimento científico e tecnológico no século XXI, carros elétricos, corrida aeroespacial, né? A inteligência artificial, o IA, a mudança nas redes sociais. Ano passado, o Facebook, atualmente chamado de Meta, fez 20 anos. Educação e os impactos da educação no Brasil. Se vocês são da área de educação, vocês acompanharam aí de que esse ano nós só tivemos 12, apenas 12 redações nota 1000. Ano após ano, as redações com nota máxima têm diminuído. 54, 27, agora 12, né? E aí um crescimento da chamada geração nem, que é a geração que nem estuda, nem trabalha. Quando o correto deveria ser a geração nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego, né? Mercado de trabalho, algumas funções que não vão mais existir por conta do desenvolvimento tecnológico, meios de comunicação, inclusive a questão da censura no Brasil e no mundo, né? E um tema que, quando cai, geralmente pega o concurseiro com a calça na mão. As questões vinculadas a esporte, cultura e lazer, né? Muito recentemente morreu aí o ator Ney Latorraca, e outros atores famosos também. Economia do Nordeste, não é pouca coisa. Um desdobramento também da economia do Ceará, né? Tudo isso é o nosso conteúdo programático para Brasil Santo. Aí nós temos aqui português, né? Não vou tratar de português. Legislação para quem vai fazer para a área de educação, que é com Bruno Max, né? E aí, como vai funcionar as nossas aulas, né? Rapidinho para voltar e falar com vocês. Simulado, revisão final. Pode ser que eu não passe, sei lá, aconteceu alguma coisa, no dia da prova me deu uma desinteria, terminou meu casamento, terminou meu namoro, não estava bem, não passei na prova. Você ainda assim vai ter acesso ao conteúdo durante um ano inteiro. Língua portuguesa, legislação, conhecimento geral, durante um ano inteiro você vai ter acesso para ser aluno IB. Acabou. E aí, português, legislação e outro conhecimento você vai usar nos mais diversos concursos, né? As aulas sempre estão ao vivo, vocês sempre vão ver as minhas caretas aqui, caras e bocas. Aí não pude ir hoje, cheguei tarde da faculdade, cheguei tarde do trabalho, estava muito cansado, estava com enxaqueca desgraçada, a minha cabeça estava do tamanho da Hello Kitty. Não importa, a aula vai estar gravada. Tá? Brando, falou um negócio na aula que eu fiquei na dúvida. Não tem problema, manda a dúvida para a coordenação manda para mim, e aí eu tiro no máximo de tempo hábil a sua dúvida. Né? Nossos materiais já estão aí encaminhados, português, conhecimentos gerais, né? Os simulados, as provas da URCA, mas tenham cuidado aqui, ó. Prova da URCA. Que prova da URCA? Não é prova da URCA de vestibular. As questões vinculadas a vestibular são uma coisa. As questões vinculadas ou associadas a concurso público, aos certames, têm outra pegada. Inclusive, as questões de vestibular da URCA têm um nível elevadíssimo. Né? Nós temos aqui português e conhecimentos gerais, as provas de 2023 e 2024, já com gabarito. Né? Aqui o curso existe, ele não é apenas online, existe uma sede física, mas como nós estamos em outros tempos, muita gente, questão de tempo, segurança, custo, migrou para o online. Então nós temos as duas modalidades, a física e também a online. Né? Está aqui a nossa sede, está aqui era o preparatório para PM, já vai sair concurso agora de novo para PM, CFO, Corpo de Bombeiros. E aí a nossa central de venda, né? WhatsApp, aí 2 WhatsApp
para você que ainda não se matriculou no curso de Brejo Santo, se matricular e garantir a sua aprovação. Agora vou voltar aí para vocês. Beleza? Fala, Francisca. Francisca, tu não levanta a mão e não fala não, Francisca. Pelo amor de... Eu boto teu nome na encruzilhada, Francisca. Levanta a mão e fala. Manda aí no chat. Não? Foi por engano? Pá, 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 pá. Vamos lá. Então vamos embora. Concordo com você, Alana. Deixa eu correr atrás aqui. Deixa eu continuar aqui, porque senão eu não consigo. Eu vou condensar muito assunto num espaço muito curto de tempo. Ó, o nosso PowerPoint sobre as informações de Brejo Santo, lá no finalzinho, nossa central de venda, concurso do Brejo Santo na promoção, né? E os nossos aprovados aí também de 2023, em Porteiras 2023, né? E agora sim, nós vamos voltar com tudo para a nossa aula de Brejo Santo. Tranquilo? Concordo. Vamos meter a sola agora, nesse instante. Deixa eu abrir aqui meu PowerPoint do Brejo Santo. Certinho. Prontinho. Francisca, tu tá levantando a mão, não tá dizendo nada, Francisca. Ou fala, ou manda aí no chat. Eu não sei se é por engano que você tá levantando a mão, não sei. Caríssimos, muitíssimo boa noite, sou o professor Brando. E no nosso conteúdo programático, nós temos ali, entre outras coisas, né? Nós temos também informações sobre a região metropolitana. Região metropolitana. Se você der uma olhadinha no conteúdo programático que nós falamos há pouco, você vai ter informações sobre Brejo Santo, mas também informações sobre a região metropolitana, a RMC. Vamos só recordar. A RMC, Região Metropolitana do Cariri, RMC, vamos está bem aqui embaixo. RMC, ela é de 2009, certinho? Nós temos RMC, seria RMS e RMF, né? Região Metropolitana de Fortaleza, Região Metropolitana de Sobral e Região Metropolitana do Cariri. No entanto, desde 2016, nós não temos mais a denominação Região Metropolitana de Fortaleza. Agora é simplesmente Grande Fortaleza, certinho? Mas ainda nós usamos a denominação da região metropolitana do Cariri, que é composta por esses municípios aqui, ó. Todos esses municípios compõem a região metropolitana do Cariri, sendo que o núcleo duro, o núcleo mais importante dessa região metropolitana, é chamado de Crajubá. Crato, Juazeiro e Barbalha. E você vai observar que existem municípios com uma área territorial gigantesca. Olhe só o tamanho do município do Crato, e é inclusive um dos municípios mais antigos do estado do Ceará. Depois nós vamos ter aqui em São Velha, muito grande, mais de 600 quilômetros. Vamos ter Santana do Cariri, que tem uma importância geológica, cultural também enorme, né? Farias Brito, Jardim e a terra do Padim Padiciço, Juazeiro do Norte. E em relação aos demais, é inclusive um dos municípios recentes. Ele foi criado aí oficialmente ao longo do século XIX. Tranquilo? Opa, acho que alguém mandou uma mensagem aqui. Deixa eu voltar aí para vocês. Qual é a mensagem? O tempo é ouro. Nós temos questões, inclusive questões originais. Questões que você não vai ver em lugar nenhum. Só aqui com o IB. Certinho? Nossa região metropolitana. Dentro dessa região metropolitana, nós vamos ter, tá lá como conteúdo programático importantíssimo,
a formação do geoparque, né, ali da região do Araripe. E é importante você lembrar que Araripe, lá no finalzinho, né, se você recorda do Cearazinho de Açúcar, o Cearazinho de Açúcar tem um formato que parece a cabeça do cearense, né, aqui perfeitamente mal desenhado. Nós vamos ter aqui ao sul a região onde o nosso estado faz divisa com Pernambuco, né? Para cá nós vamos ter a Paraíba, para cá nós vamos ter o Rio Grande do Norte, e esse grande limite é uma questão ainda mal resolvida com o estado do Piauí. Essa região todinha aqui, ó, ao sul do estado do Ceará, né, que em grande parte é do Geoparque Araripe, há 575 milhões de anos, isso aqui era um oceano. Por isso se encontra tantos fósseis oceânicos aqui, camarão, peixe, crustáceos de modo geral, porque um dia o mar avançou nessa região e depois o mar recuou nessa região. E é importante que dê uma olhadinha aqui, ó. Em 2005 começa o processo de elaboração e classificação do Geoparque Araripe. 2005. Nós estamos em 2025. Então, são 20 anos em que se iniciou o processo de reconhecimento do Geoparque Araripe. É muito provável que a URCA faça essa efeméride, essa data importante e caia lá na nova prova, tá? Nós temos aqui o Geoparque. O Geoparque tem 9 geossítios. Tá? Você está vendo que ele está distribuído aqui na Chapada do Araripe, entre o Ceará e o estado de Pernambuco, né? Com destaque para essas cidades que compõem a região metropolitana do Cariri, ó, Missão Velha, Juazeiro, Barbalha, Crato, Nova Olinda e Santana do Cariri. Tudo pelo lado cearense. E aí você vai perceber o seguinte, que há uma separação entre o que é a Chapada e o que é o Geoparque. Então, o que é uma Chapada? A Chapada é uma formação de relevo com esse formato achatado, certinho? Nós temos 3 grandes chapadas no estado do Ceará. Essa daqui é a Chapada do Araripe, ao sul, onde nós temos a formação de brejo. Só que esse brejo é o chamado de brejo de sopé. É por isso também que você vai ter aí a denominação brejo santo. Brejo é uma região de maior umidade, que pode ou não ser uma região alagada. Daí a evolução do nome. Tranquilo? Vamos embora. Para nós entendermos o processo de ocupação da região, para entendermos o processo de formação do município de Brejo Santo, nós temos que enveredar só um pouquinho pela história do Ceará. Certinho? Então, rapidinho, é só para a gente fazer um preâmbulo, só para fazer uma base, para a gente entender como foi o processo de formação aí de Brejo Santo. Primeiro, o Ceará começa em 1500, certinho? Em fevereiro de 1500, os navegadores espanhóis chegam aqui, ó, no Aracati, e depois chegam aqui em Fortaleza. Certinho? No entanto, o Tratado de Tordesilhas, de 1494, ele não permitia que os espanhóis ocupassem essa área. Essa área era de uso exclusivo dos portugueses. E aí, por conta disso, o nosso processo de ocupação só vai ter início, de fato, entre 1599 e 1603. Tendo início em 1603, quando uma bandeira, uma expedição particular, tinha como objetivo expulsar os franceses
da região da Ibiapaba, né? A Ibiapaba, a essa época, era a separação entre o Ceará e o Maranhão. Era essa região aqui, ó, certinho? Por que Ceará e Maranhão? Porque até então não existia a província e nem o estado do Piauí, certinho? No entanto, isso era o século XVII. O século XVII, ele vai de 1601 a 1700. Certinho? Mas a ocupação da região que nós temos hoje, ele vai começar de fato aí no século XVIII, entre 1701 e 1800. Brando, eu tenho que decorar essas datas? Não precisa não. Tá doido? É data demais. O que você precisa recordar é o contexto. Século XVIII, século XIX, século XVII, para que você não cometa um crime chamado anacronismo, que é situar um evento fora do seu tempo. Então, a região cearense, especialmente o interior cearense, ele começa a ser ocupado dentro do ciclo do gado, né? E aí vamos fazer a distinção gado bovino, né? Por quê? Porque os criadores de gado de Pernambuco e os criadores de gado da Bahia era a chamada ocupação do sertão de dentro e a ocupação do chamado sertão de fora. E você vai perceber que na região sul do nosso estado, na época província, foi onde os criadores de gado de Pernambuco se encontram com os criadores de gado pernambucano, tá? Ocupando e expulsando os povos originários da região. Os povos originários da região, os indígenas, eram os índios cariris, ocupavam essa região e foram devastados. Isso mesmo, nessa porção mais ao sul do nosso estado, os cearenses que moram nessa região têm um sotaque bem diferenciado em relação ao estado do Ceará. Opa, mandaram mensagem aqui. Ah, tá, foi o chefe que mandou a nova lista de concursos, né? Então, vocês que moram na porção sul e centro-sul do Ceará, tem um sotaque bem diferente em relação ao restante dos cearenses, né? O brasileiro tem um problema de achar que o diferente é feio. Está diferente, né? Nós temos ali, por exemplo, as pessoas que moram no sertão central cearense, Xará, Xaramubim, tem uma entonação do R, do I, do E diferente. As pessoas do centro-sul, né, às vezes falam o DI em vez do DU. Ah, estou fazendo aqui. Na verdade, não. Felipe, a agricultura que existia nessa época era basicamente a agricultura de subsistência. E havia um decreto real que proibia a agricultura em larga escala junto ao litoral, perdão, a criação de gado junto ao litoral. As terras férteis do chamado Nordeste açucareiro estavam destinadas à produção de cana-de-açúcar. E o Ceará não produzia cana-de-açúcar em escala comercial. Tanto é que as primeiras zonas de produção de cana-de-açúcar serão Aquiraz, junto ao litoral, e também um núcleo que vai surgir no Crato, de produção de cana-de-açúcar. Mas o interior cearense, né, inclusive Brejo Santo, Crato e outras regiões, são ocupadas devido ao desenvolvimento do ciclo econômico do gado bovino, o gado vacum. Porque, ao contrário do Brasil, que começou do litoral para o interior, o Ceará começa do interior para o litoral. Tranquilo? Vamos lá, vamos voltando. Continuando aqui. Continuando. Deixa eu ver aqui o meu Meet. Opa, já apareceu. Deixa eu abrir meu PowerPoint. A colonização do chamado sertão de dentro e sertão de fora. E aqui os povos originários, né, que ocupavam grandes porções do estado do Ceará, certinho? Os indígenas cearenses, né, você pode usar o termo indígena, pode usar, mas é índio, né, indígena ou povos originários,
no Ceará, estavam divididos em dois grandes núcleos. Os tupis, predominantemente junto ao litoral, e os tapuias, né, predominantemente na região do sertão. Nem preciso dizer, mas está implícito que esses dois povos, esses vários povos que compunham essas etnias, não se davam bem, né? Os tupis e os tapuias. Tanto é que o termo tapuia vai significar língua presa, língua travada. E na região centro-sul, toda essa região, havia o predomínio dessa etnia, dos cariris. Mas também nós tínhamos, ao longo do Ceará, né, os índios ou indígenas, os jucás, os quixelô, os paiacus na região do Jaguaribe, os canidé, o genipapo canidé, os paiacus, os anassés e os senhores do litoral, os tremembés, né? Aqui na região, na Chapada da Ibiapaba, os tabajaras, que se aprendeu lá nas aulas de literatura do seu ensino médio, né? O pai de Iracema era Araquém, o grande chefe dos tabajaras. Mas os povos originários que nos interessam são esses, né? Os indígenas cariris, que foram sendo chacinados à medida que havia o processo de ocupação. E esse processo de ocupação acontecia de duas maneiras: ou a criação de aldeamentos, né, aldeias artificiais montadas pelos jesuítas, com o objetivo de catequese, ou o avanço do gado, né, os vaqueiros. À medida que esse gado ia avançando sertão adentro, havia normalmente um choque entre os povos originários, os donos da terra, e os colonizadores. Tá? Tanto é que o processo de ocupação da região do que nós teremos no futuro chamado de Brejo Santo vai começar aqui, ó, na bacia do Riacho dos Porcos, entre 1680 e 1690, ou seja, no final do século XVII. E isso vai estar associado ao ciclo do gado. Ciclo do gado. O gado era conduzido por grandes regiões, né? Sem água, sem vida, não se podia ter uma partida, ter uma tropa sem estar associado à produção de gado. Tanto é que vai ocupar a região também pessoas originárias de Goiânia, tá? Lá de Pernambuco, formando o processo de ocupação do chamado sertão dentro e o chamado sertão de fora, os produtores de gado. E, de novo, o primeiro ocupante reconhecido, Bento Correia Lima, que vai ocupar a região do Riacho dos Povos. Foi o povoador. À medida que esse gado era conduzido sertão adentro, né, vilas, vilarejos, arvoamentos iam surgindo, porque havia uma necessidade da produção do gado. Não era somente o gado, era o gado, o couro. A historiadora já falecida, Valdenice Girão, ela estabeleceu um termo chamado de a civilização do couro. À medida que a produção de gado ia acontecendo, e o Ceará exportava esse gado para outras províncias, especialmente para a região mineradora, a região ia sendo ocupada e ia se desenvolvendo. Isso ao longo do século, final do século XVII e início do século XVIII. Só que no século XVIII, né, entre outras, aconteceu esse evento terrível, a terrível seca dos 37, 1777, o que prejudicou assustadoramente o processo de ocupação do interior. Né? Ao longo desse processo, a região em que vai se desenvolver o Brejo Santo, inicialmente vai surgir a partir de um sítio.
de uma ocupação, o chamado sítio Nascença, onde hoje nós temos originalmente o distrito de Poço. Tanto é que Brejo Santo vai se desenvolver, mas o distrito de Poço não consegue se emancipar e não consegue virar cidade. Diferentemente do distrito de Conceição do Cariri, que posteriormente vai virar a cidade de Porteiras. Inclusive, nós já fizemos concurso para lá. A denominação mais antiga que vai surgir, não oficial, mas mais antiga, ó, Brejo da Barbosa, associada a sítio de nascença. Por quê? O Brejo é uma região de umidade, a região marcada por riachos. E o ciclo econômico que era desenvolvido era o gado. Sem essa situação, a região jamais seria ocupada, né? Tanto é que ao longo do século XIX, ó, 1858, quando o Brasil já estava no segundo reinado, então muita calma nessa hora, processo de colonização do Brasil vai de 1530 a 1808, né? Isso aqui é o período em que o Brasil é colônia. Eu acredito que a banca não vai cobrar nesse viés, mas nós pecamos por excesso, nunca por falta. Depois, com a chegada da família imperial, entre 1808 e 1822, o Brasil passa a condição de Reino Unido, e de 1822 a 1831, nós vamos ter o primeiro reinado, né? Nesse período, a ocupação da região ela ficou quase estagnada por causa das sucessivas secas. Mas no segundo reinado, entre 1840 e 1889, né, é que a região vai ganhar maior importância. As ocupações originárias elas estavam vinculadas a isso aqui, ó, a produção do gado. Aí a região não foi atingida pela seca? Claro que foi. Todas as regiões cearenses foram atingidas pela seca. No entanto, o fato de Brejo Santo, como outras cidades, como Várzea Alegre e outras datas, estarem em uma altitude maior em relação ao litoral, existe uma regra física simples: mais alto, mais úmido, mais úmido, mais alto, maior possibilidade de formação de brejos, de riachos, de rio, será menor o impacto que a seca acontecerá na região. Então, dentro desse período, começa a se estabelecer propriedades. Tanto é que duas vão se destacar. Um associado ao curral de gado e outro, uma vivenda. Cuidado para não misturar vivenda com sobrado. Sobrado é uma casa associada a um comércio. Tá? Então, nós temos duas situações. Nós temos o sobrado e temos o solar, que é a mesma coisa que uma vivenda. Solar, a pessoa só morava lá. Sobrado, dois andares. A parte de cima, a moradia, e a parte de baixo, aí, um comércio, uma loja, algo dessa natureza. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. Tranquilo até aqui, senhores. Mantemos o ritmo. Felipe, sim, Missão Velha, parte, grande parte do Cariri, tá? Cariri, Biapaba, Fortaleza. O termo Missão Velha, inclusive, como morada nova, né, surgem a partir de aldeamentos, que era a catequese forçada dos povos originários. Mas em 1720, o Marquês de Pombal expulsa todos os jesuítas. E aí, com a expulsão dos jesuítas, os aldeamentos são obrigados, por lei, a transformarem-se em vilas. E a partir dessa ocupação de vilas é que vão surgir grande parte das cidades cearenses. Ó, o Arônio aí tem mora
vizinho a uma consolidação histórica importante, né? O Riacho permanece firme e forte lá. Tranquilo, meninos? Até aqui tudo na paz. Aceleramos, desaceleramos. Fala, Lucimar. Lucimar. Vamos chegar já já, Nivaldo. Já já. Os aspectos geográficos, né? Sim, Brejo Santo. E Brejo Santo, inclusive, faz limites também com dois estados, com a Paraíba e com Pernambuco, certinho? Eu não vou me antecipar, mas aí nós temos algumas, talvez que já esteja nas questões, né? Nós temos algumas cidades que não fazem limite. Cuidado com isso. Estado é divisa, município, distrito é limite, e países e continentes são fronteira. Tranquilo? A Lúcia levantou a mão, acho que foi por engano. Então, deixa eu voltar aqui, porque senão nosso tempo acaba e eu não avanço no nosso conteúdo. Tranquilo? Vamos lá, prontinho. Cadê? É esse aqui. Vamos lá. Nós estamos aonde? Já passamos por aqui, já passamos por aqui. Prontinho. Vários materiais que eu, inclusive, eu vi no site da prefeitura, o site da prefeitura de Belo Horizonte, inclusive, tem uma fonte muito rica, muito importante, recomendo a todo mundo e tal. Só em 1862, ó, século XIX, é que Brejo Santo, que ainda não tinha, né, essa denominação, ainda era Brejo dos Santos, certinho? Ela estava vinculada à comarca de Jardim. Muita calma nesta hora, pelo amor de Deus. Muita calma nesta hora. Estava vinculada à comarca de Jardim. Cai na prova. Qual município que vai dar origem ao município de Brejo Santo? Ou Brejo Santo se emancipou de qual município? Aí você vê essa informação, comarca de Jardim, olha lá no item, não conta nem até três. Jardim, nunca foi. Olha aqui a informação oficial. Brejo Santo é resultante do desmembramento de Milagres por lei. Está aqui, ó. Oficial, documento oficial do IPES, que fala sobre o processo de formação dos municípios cearenses, os 184 municípios cearenses, né? E aí, nesse período, entre 1890 e 1929, nós vamos ter vários municípios desmembrados, né? Por exemplo, Aratuba, Baturité, Aracoiaba e o município de Brejo Santo, né, o 70º município cearense, ele foi desmembrado de Milagres. Mas olha o ano que ele foi criado. 26 de agosto de 1890. Quando é que ele foi instalado, instituído? Só em novembro. E de quando é o decreto? De 38. Ou seja, o município é criado no século XIX, mas a sua instituição definitiva só acontece no século XX. Tanto é que o município é criado em 26 de agosto de 1890, mas a instalação só é em novembro. Novembro do mesmo ano. E aí, quando nós saímos da condição de império, 1888 ainda era império, 1889 acontece o golpe da República. E é no período republicano que o Brejo dos Santos, vinculado às famílias que ocuparam a região, vai ser desmembrado e vai ganhar autonomia. Tanto é que nesse período, né, nós vamos ter o estabelecimento de um intendente. O intendente municipal, ele exercia o papel que hoje nós temos como prefeito, né? Nesse período, a figura dos coronéis, o coronelismo, até porque o voto ainda era aberto, o voto era em cabresto, você sabia o resultado prévio das eleições, né? Não podia ser outro senão um coronel da região, o coronel Basílio Gomes da Silva, né? E aí
Importante porque cai na prova. Nós focamos a nossa aula hoje no que a banca costumeiramente cobra. A banca cobra, entre outras coisas, não está previsto no edital, tá? Mas a banca cobra a história das armas do município, né? As armas do município. E o município tem 3 armas e está previsto na lei orgânica do município. O brasão, o hino e também, claro, entre outros, a bandeira ou pavilhão. Né? A bandeira, bandeirão não, bandeira ou pavilhão. Né? São as armas municipais. E a denominação de Brejo Santo, ao invés de Brejo dos Santos, só vai acontecer em 38. Coincidentemente, ó, se você der uma olhadinha, é o ano e é o período em que haverá um decreto que vai trocar a denominação de Brejo dos Santos para Brejo Santo, quando o município se emancipa em definitivo aí da história de Milagres. Tranquilo? Nós temos aqui o nosso pavilhão, né? O pavilhão ele tem aí as cores azul, vermelho e 3 estrelas. Essas estrelas vão ter uma representação, que é a representação dos distritos, né? O vermelho, a coragem, a bravura, o azul, a lealdade, a firmeza do povo de Brejo Santo, e as estrelas estão presentes aí no nosso município, vão significar 3 aspectos da sociedade cearense brasileira e brejo-santense, né? Que é a fraternidade, a cultura e o progresso. Poucos sites das prefeituras, eu digo isso com propriedade, poucos sites da prefeitura têm tanta informação sobre o próprio município, inclusive sobre as armas municipais, como o site da prefeitura de Brejo Santo. Né? Tanto é que nós temos a bandeira, e nós temos aqui o brasão. Tá? Nós temos aqui o escudo português, aqui os 3 distritos representados, né? O distrito de Brejo Santo, que é a sede, o distrito de Poço e o distrito de São Felipe. Aqui nós vamos ter a Chapada do Araripe, ó, formato da Chapada do Araripe, o sol nascente, representando a esperança e também o clima predominante na região, o rio, principal rio da região, que é o Rio Salgado, né, um influente da bacia jaguaribana, e aqui um pé de milho, falando da atividade econômica inicial do município, né, a atividade agrícola. Aqui nós vamos ter o nome do município, Brejo Santo, e a data de criação do município. Veja, é a data de criação e não a data de instalação. A instalação vai acontecer em 5 de novembro de 1890. Né? E aí, não sei quem é que já perguntado sobre os municípios limítrofes de Brejo Santo. Certinho? Ó, nós temos aqui, cuidado, muita calma nesta hora, porque nós vamos ter os municípios limítrofes e vamos ter esses pontos colaterais. Aqui é o noroeste, aqui é o nordeste, aqui é o sudeste e aqui é o sudoeste. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa banca, a banca organizadora do concurso, ela pode colocar essa armadilha. Motivo: existem municípios que estão e ocupam 2 posições ao mesmo tempo. Por exemplo, Mauriti. Mauriti está aqui no leste e Mauriti também configura no norte. Ó. Norte e leste. Né? No leste, nós vamos ter também o estado da Paraíba. Certinho? O oeste não está visualizando para mim. Aí nós vamos ter aqui ainda no sul, sul do município,
Jati? Cadê o sul do município? Que estranho. O IPES mostrou Jati, mas eu não estou visualizando Jati aí, não. Vocês estão vendo Jati? Deixa eu ver aqui. Que estranho. Porteiras. Pronto. Tá? Vamos lá, deixa eu corrigir isso aqui. Três armas. Brasão, hino, bandeira ou pavilhão. Isso. Vocês estão vendo aí que está aparecendo o município de Jati. Daí um problema que nós poderemos ter ao longo das nossas aulas, tá? As nossas informações, elas ocorrem em três esferas, que é a esfera estadual, a esfera municipal e a esfera federal. É muito comum que ocorra uma informação equivocada por parte do Estado. Eu vou provar isso para vocês agora, nesse momento. Quando nós falarmos sobre posição geográfica, por exemplo, ó, bem aqui assim, vou abrir na página do IPES e vou mostrar aí para vocês, tranquilo? Vamos lá. Só para você ver o erro que nós incorremos. Tanto é que eu vou já modificar esse material. Certinho? Prontinho? Está todo mundo visualizando? Bem aqui, ó. Brejo Santo. Olha só. O que você está vendo? Isso aqui é a informação do IPES. Certo? Olha o que é que tem bem aqui, assim, ó. Ao sul de Brejo Santo, o município de Jati. Ok? No entanto, quando você volta para cá, para o mapa, tá aqui a minha porção sul. Cadê o município de Jati? Estão vendo a dor de cabeça que é confiar só nas informações relativas, certo? Exatamente, esse é o problema. Jati faz limites com o Brejo Santo, só que não aparece no mapa oficial do... Não, não, eu parei de mostrar agora, Francisca. E pronto, Valéria, é isso que eu ia dizer. No mapa oficial do IPES, do governo do estado do Ceará, não aparece o município de Jati. Não aparece. E é um dado oficial. Está lá no IPES. Aí o que é que acontece muitas vezes? Você vai ter um problema, de modo geral, se aparecer isso, porque o candidato ele pode interpor recurso. Ele pode simplesmente interpor recurso considerando essas informações equivocadas, certinho? E quando você vai procurar as informações com respeito ao município, muitas vezes também não vai aparecer, simplesmente não aparece, mas configura lá o município de Jati na porção sul, né, do estado do Ceará. Achei aqui uma outra imagem, já vou colocar no nosso material nesse momento, me dei só um segundo para você ver a mesmíssima informação, só que agora com uma informação complementar, certinho? Ó, já aconteceu por diversas vezes essa situação de não aparecer no mapa oficial do estado do Ceará e isso trazer prejuízo para o candidato. Tranquilo? Prontinho. Já arrumei aqui. Já vou colocar na sequência. Um segundo. Pronto. Agora deu. Prontinho. Pronto. O bom da aula ao vivo é isso. Pronto, já foi.
Agora sim, voltando para vocês. Tranquilo? Ó, pronto. Sudo de Brejo Santo. Bora lá. Já achei aqui, já modifiquei. Vamos acelerar. Prontinho. Cadê? Pronto. Aqui, ó. Prontinho. Informação. Bandeira. Brasão. Sul. Prontinho. Alguém falou aí que é de Jati, né? Alguém comentou agora. Ó, bem aqui, ó. Aqui, ó. Brejo Santo. Sul de Brejo Santo. Nós vamos ter aí o município de Jati. Nesse mapa do IPES tem a informação oficial, mas não aparece no mapa. O mapa mais atualizado, aqui na porção sul, ó, nós vamos ter os municípios da região, ó, Nova Olinda, Santana do Cariri, e aí nós temos aqui Brejo Santo, e ao sul do Brejo Santo, o município de Jati. Tranquilo? Olha só, o IBGE também define que os municípios têm zonas de influência e são influenciados por outras cidades maiores, ou mais antigas até. Então, a região intermediária de Brejo Santo é Juazeiro. Só que nem Juazeiro faz limites com Brejo Santo, né? E muito menos o Crato faz limite com Brejo Santo. Então, região intermediária, Juazeiro. Região imediata, o próprio Brejo Santo, e a microrregião também é o próprio Brejo Santo. Oficialmente, só tem 3 municípios. O mais antigo, perdão, 3 distritos. Brejo Santo, de 1890, e Poço e São Felipe, de 1951. Certinho? Aqui nós entramos nos aspectos físicos, fisiográficos do município. Nós vamos ter aqui o Cearazinho de Açúcar, aqui é o nosso litoral, não nos interessa. Brejo Santo está nessa região. Então, nós vamos ter aqui o chamado maciço residual, que é onde nós teremos a formação de serras e serrotes, né? Inclusive o serrote São Felipe, e nós vamos ter também uma formação chamada de depressão sertaneja. Toda vida que nós lermos algum lugar chamado depressão sertaneja, o que, é que você vai ver? Você vai ver uma área que eventualmente vai ter umas serras e uma área rebaixada. O que é uma depressão? Vamos chamar de ponto A e esse ponto B. Esse ponto C é a depressão, ou seja, é um relevo mais baixo em relação ao relevo vizinho. E por conta disso, na região, nós teremos 2 formações geológicas. Se você der uma olhadinha, você vai ver aqui. Eu vou ter a formação geológica cristalina e vou ter a formação geológica sedimentar. 2 situações. Cristalina, para você recordar 3 características: impermeável, resistente e antiga. E toda vez que eu ouvir falar de antiga para geografia, nós estamos falando aí na casa de entre 500 e 1,5 bilhões de anos. Por isso, toda essa região sul do Ceará tem a presença de fósseis. Inclusive, em Brejo Santo foi encontrado muito recentemente madeira fossilizada de eras geológicas passadas. Então, essa formação cristalina, ela vai dificultar a entrada da água. E quando a água entra e lava esses sais, esses cristais, saliniza a água. Já a formação sedimentar, ela tem como característica ser mais porosa, absorver
mais água. Essa daqui é mais resistente ao desgaste, por isso que nós vamos ter a formação de serras e serrotes, né? Aí você está andando pelo interior do estado do Ceará, Crato, Juazeiro, Barbalha, Sertão Central do Ceará, e você vê essas formações rochosas com ausência total de vegetação. Essa é uma característica da chamada formação cristalina. E aí, essa formação cristalina vai influenciar, entre outras coisas, a formação hidrográfica. E esse mapa aqui da COGÉ, ó, vai mostrar de novo o município de Jati, aí ao sul do município de Brejo Santo. Muita calma nesta hora. Principal bacia de Brejo Santo, Rio Salgado. Não importa onde esse rio exista, ele vai ter a mesma característica. Ele vai ter o alto curso, ele vai ter o médio curso e ele vai ter o baixo curso. Tá? Claro que a banca não vai facilitar a nossa vida e não vai trazer esse nome, não vai trazer essa moleza para nós. Então pode ser que ele traga, ao invés de alto curso, montante. E ao invés de baixo curso, jusante. Pode ser ainda que ele traga o termo nascente, sem problema. Ou traga o termo pós. Certinho? Então, nós estamos no alto curso do Rio Salgado. O Rio Salgado vai banhar todos esses municípios, inclusive passando pela região de Brejo Santo. E o Rio Salgado é um importantíssimo afluente do Rio Jaguaribe, que, por sua vez, essas condições vão influenciar a formação do clima. A região de Brejo Santo tem dois climas. Clima tropical, que é o tropical semiárido, e aí você não tem como se enganar, ó, semiárido brando, e o tropical semiárido quente, ou quente semiárido. Qual é a característica do clima semiárido? Chuvas irregulares. Certinho? Vou até voltar aí para vocês para explicar essa questão das chuvas irregulares. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, não existe essa história de quadra invernosa. Não existe quadra invernosa. É quadra chuvosa. Na região de vocês, já começou a chover? Eu vi aqui, disse que o crato estava embaixo d'água. Hoje começou a chover em Fortaleza. Tá? Por que, é que eu estou explicando isso? Muito ou pouco, Alana? Muito? Muita chuva? Pronto, voltando com gás total. Blackout. Blackout. Tava falando de chuva, né? Tava falando de chuva, pronto. Caiu agora um pau d'água, mas nós estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta. Né? Isso é mandinga da concorrência para derrubar a gente, mas não cai não, não cai não. Pronto, vamos retomar de onde nós paramos. Estava falando sobre clima, tá? Não tem, aqui é IB, não tem para ninguém. Vamos embora. Eu só compartilhar aqui com vocês e rezar. Ô, rapaz, agora o Meet começou a dar bucho. Vamos lá, pera ainda. Agora o Meet não quer trabalhar, não pode. Mas não tem querer, né? Pronto, vamos lá. Opa, já deu certo. Vamos lá. Nosso clima tropical semiárido e tropical semiárido brando. Estava falando com vocês sobre a questão da irregularidade de chuvas. Se a chuva é irregular, chuva irregular.
ou letra horrível. Significa que ela pode ser para mais ou pode ser para menos, certinho? Nós temos ali uma média de chuva de aproximadamente 900 milímetros, aproximadamente é 890 e alguma coisa. E aí, o nosso período chuvoso é de janeiro a abril. Reza a lenda que a temperatura fica entre 26 e 28. Aí você, eu moro em Brejo Santo, aqui tá quente que só não sei o quê. Mas isso é a temperatura média, entre 26 e 28. Chove entre janeiro e abril. Só que como o município está em maior altitude, essas temperaturas, essas chuvas, elas se descaracterizam. Tem anos que chove mais e tem anos que chove menos. Por exemplo, dê uma olhadinha aqui, ó. Olha a quantidade de chuva de Brejo Santo em relação a outras cidades, ó. Brejo Santo, Milagre, Crato, Jardim, tá? Por que Crato chove mais? Porque está mais próximo da Chapada do Araripe. Mas a média de chuvas de Brejo Santo supera os 800 milímetros. Chega aí a quase 900 milímetros. Mas o que é que marca o clima? Chuvas irregulares. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, tá? Isso acaba influenciando a economia, influenciando vários fatores. Um dos aspectos que o clima influencia, mas não determina, o ambiente não determina, mas só influencia, a população. A população de Brejo Santo, de acordo com o IBGE 2022, é de 51.090. Só que nós somos o IB, né? E aí o IB já atualizou a população 2024, já está disponível no IBGE. População é 53.778. Por que eu estou informando isso? Porque uma questão que caiu na prova passada, perguntava o número de vereadores. E o que determina o número de vereadores é o tamanho da população. Tá? Numa cidade com até 15 mil habitantes, só existem 9 vereadores. 9 vereadores. Se a cidade tem entre 15 e 30 mil, vai para 11. Entre 30 e 50 mil, vai para 13. Entre 50 e 80 mil, aí vai para 15 vereadores. Opa, alguém mandou mensagem aí no chat. Deixa eu voltar. Deixa eu ver. Opa, quem foi que mandou mensagem? Pois é, Rosimeire. É porque o tamanho da população aumentou. Passou de 50 mil, aí muda de 13 para 15, né? De 13 para 15. O concurso de 2019 tinha uma resposta. Se nós aplicássemos essa questão hoje, já não teria resposta. Já não teria resposta. Tá? Por quê? Porque em 2019, nós teríamos em Brejo Santo 13 vereadores. Hoje já não será mais 13 vereadores. São 15 vereadores. E se a população ultrapassar o patamar de 80 mil, aí já vai para 18 vereadores. Certinho? Vamos embora. Eu vou voltar aqui para o nosso PowerPoint, que a gente vai colocar agora, já já, a nossa maratona de resolução de questões. Né? Porque não existe aula sem resolução de questões. Não sei se a gente vai conseguir resolver as 20 questões por conta do blackout, mas pelo menos as 5 é garantido. Certinho? Ó. Nossa população. Brejo Santo tem mais homens ou mais mulheres? Tá? Muita calma nesta hora. Seguinte, regra geral. Homens nascem mais. Nascem mais. Certo? Nascem. Mas sobrevivem menos. Homem é danado para morrer, especialmente entre 18 e 35 anos. Então, a população de Brejo Santo é predominantemente feminina.
E aí uma questão que pode cair na prova de vocês, eu fico muito preocupado com essa questão, que é a questão que trata disso aqui, ó. Cor ou raça, tá? Não existe essa história de raça. Quem tem raça é cachorro, é gato, é papagaio. O que nós temos é etnia. No entanto, na prova não aparece comumente etnia, aparece raça e cor. Então, muita calma nesta hora. Vamos lá. Se a prova perguntar qual é a etnia predominante, a etnia predominante é parda. Tranquilo. E o que é pardo? Pardo é o que não é branco, não é preto, nem é indígena. Ah, o marido, o seu pai é loiro, a sua mãe é negra. Você é parda. Ou é pardo? Ah, sua mãe é índia, seu pai é negro. Pardo. Seu pai, a sua mãe é branca, seu pai é indígena. Pardo. Acabou. No entanto, se a prova perguntar qual é a população predominante, população predominante, aí a situação é outra. Por quê? A população predominante aqui será a população negra. Como assim população negra? Porque a população negra, de acordo com o IBGE, é a população parda mais a população preta. Essa é a população negra. Por isso, vários concursos, não sei se é o caso do de vocês, têm aí adotado o sistema de cotas, que era 20%, agora é 30%. Né? E aí, fechando já a parte de conteúdo para entrar nas nossas questões, nós temos a economia, importantíssima. Especialmente, atentem, então, muita atenção, muito cuidado. Olha só o PIB. PIB, Produto Interno Bruto, o somatório de toda a riqueza do município. Você está olhando o PIB, e aí você vai ver um negócio aqui, ó. O PIB da agropecuária, o PIB da indústria, o PIB de serviço. Então, qual é a atividade que gera mais renda para o município? Serviço. Nenhum problema, isso é muito tranquilo. No entanto, você tem que dar uma olhada bem que assim, ó. Olha só a quantidade de dinheiro vinculado ao Bolsa Família 2023. E olha a quantidade de pessoas que recebem benefício e Bolsa Família. Mais de 21 mil pessoas. De um município que só tem 53 mil. Isso é quase 50%. E isso é preocupante. Não é uma questão ideológica, gente, pelo amor de Deus. É informativa. Por quê? Porque o PIB, Produto Interno Bruto, ele tem aqui o PIB per capita, ou PIB por pessoa. Eu pego toda a riqueza do município e divido pela população. Se eu pego toda a riqueza do município e divido pela população, a informação oficial, né, é de que em 2020 o PIB era de 14 mil reais. Quer dizer que todo mundo do Brasil está recebendo 14 mil reais? Não. Em 2021, esse PIB aumentou, ó, foi para 16.277. Mas o salário real, o salário médio de Brasil Santo, é 1,6 salários mínimos. Por que o PIB não é uma realidade? Porque é uma média aritmética. E toda média aritmética ela pode ser disfarçada. A educação, em 2010, né, 14 anos, 15 anos, o índice de alfabetização já era alto. Para 2023, cresceu ainda mais. Tá?
Hoje, o índice de alfabetização do município de Brasil Santo cresceu ao patamar acima de 95. Mas o que acontece? Porque quanto maior a educação, mais gente na escola, maiores são as verbas do INDEB, né? Maiores também são as verbas do Fundo Municipal de Participação do Município. E isso é interessante. E também o município concorre ao selo Unicef, que é o selo de proteção e qualificação da infância. Tranquilo? Agora sim, sair daqui, voltar para vocês para a gente começar a resolver as nossas questões. Deixa eu ver. Prontinho. Mas esse é o problema, Rosemary. Não tem que ser real. É um dado oficial. Quer ver uma coisa, uma informação engraçada que a gente acha que é um dado real? Nós ouvimos, por exemplo, de que a maior parte dos alimentos dos brasileiros vem dos pequenos produtores, não é? Você já ouviu isso? Já ouviu? Isso é mentira. Isso é mentira. Tá? Grande parte dos alimentos que vêm para o Brasil são dos grandes produtores, que produzem para o mercado interno e para o mercado externo. Isso comprovado pelo Ministério da Agricultura. Mas nós ouvimos que o brasileiro é alimentado apenas pelo pequeno produtor. 70% do alimento do brasileiro vem do pequeno produtor. Não pode ser, porque o pequeno produtor não tem subsídio para fazer isso. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma nota dessa do IDEB, não estou dizendo que é o caso de pelo amor de Deus, tá? Nós sabemos que isso é setorizado, que é uma ou outra turma que tem um índice, ou então durante o ano inteiro há uma preparação para a prova do IDEB, o menino está preparado para a prova do IDEB. Aí quando chega no IDEB, a nota vai lá para cima. Isso é fato, é uma questão de politicagem e não de política. Tranquilo? É, Carlos, tá, eu mandei mais cedo esse e-book, certinho? Inclusive o e-book dessa vez já seguiu com gabarito, que é uma coisa que geralmente eu não mando. Mando só o e-book sem gabarito para resolver as questões. Podemos começar agora a maratona. A gente vai resolver em 5 questões, cada horário. Aí eu vou dar um delay aí de 5 minutos, por conta mais ou menos do nosso blackout. Pode ser? A gente vai até 9, 9 e 5, tá certo? A gente resolve aí umas 5, 6 questões. Então, vamos lá. Meter a sola, resolvendo as nossas questões. Nós temos 20, né? Mas infelizmente não vai conseguir resolver as 20 não. É com pesar no coração que eu digo isso, mas eu deixo o gabarito no final, né? Para vocês tentarem e tal. Deixa só o Meet querer trabalhar aqui, porque deu blackout, agora o Meet deu umas bugadas desgraçadas. Agora foi, agora sim. Olha lá. Nossa primeira questão, falando sobre o Geoparque. Está lá no nosso conteúdo programático, bem amarradinho. Sobre o Geoparque Araripe, analise a alternativa ou armadilha errada. Errada. Pelo amor de Deus, nós nos acostumamos a procurar só a questão certa. E aí, quando vem uma questão errada dessa, geralmente pega o candidato com as calças na mão. Primeiro, o Geoparque fica no sul do Ceará. Verdadeiro, não nos interessa. O Geoparque é pioneiro na América do Sul, também é verdadeiro, não nos interessa. A sede do Geoparque é gerenciada no Crato, também é verdade. Não importa o grau de dificuldade, não importa. A questão é ABCDE, você vai bater o olho em cima e vai eliminar 3 questões. Você vai bater cabeça em 2. O Geoparque vai tratar de uma bacia fossilífera, né? Históricos do Cariri cearense, verdadeiro, com ênfase, ó, na informação Cariri cearense. Como assim Cariri cearense? Porque eu tenho um Cariri em Pernambuco, eu tenho um Cariri da Paraíba, eu tenho um Cariri do Piauí e tenho um Cariri no Ceará, ok? Então, Cariri não é só cearense. Pernambucano, paraibano, piauiense e cearense. Então, qual é a alternativa incorreta? O Geoparque está no maciço do Baturité?
Não. Está no Sertão Central? Quixadá, Quixeramobim? Não. Consequentemente, a alternativa incorreta, B de bola. Vamos para a segunda. A segunda não é uma questão muito boa também, não. Ó aqui, ó. Ó a armadilha. Muita calma nesta hora. Quando vocês pegarem uma questão, um contexto um pouquinho maior, o que é que você faz? Você vai marcando as, as palavras-chave, certinho? Olha o texto. De acordo com dados da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, o conjunto urbano da região metropolitana do Cariri, RMC, está situado a uma distância média de 600 quilômetros das duas metrópoles regionais nordestinas mais próximas, Fortaleza e Recife. Tranquilo? São municípios que compõem a região metropolitana do Cariri. Primeiro, se elimina o item A. Por quê? Porque ele quer a exceção. A região metropolitana do Cariri tem um núcleo principal nessas três cidades, ó. Crato, Juazeiro e Barbalha, ó. Crajubá. Crato, Juazeiro e Barbalha. Acabou-se. Beleza? Eliminando, eu tenho aqui Crato, tenho Juazeiro e Missão Velha também faz parte da região metropolitana. Farias Brito, Caririaçu e Jardim também. Missão Velha está no item D, está no item C. Nova Olinda, na região metropolitana, e Santana do Cariri. O que é que não faz parte? Icó não faz parte. Acabou-se. Identifiquei o erro, avanço para a questão. Olha a terceira, certinho? A terceira questão não é uma questão tão simples, é uma questão que pode ser classificada como mediana. Vamos lá, eliminando os absurdos. Primeiro absurdo, Brejo Santo não está no Sertão Central. Sertão Central, Quixadá, Caramubim, Baturité, Sertão Central, descarta. Segundo, não está na porção centro-oeste do Ceará. Onde é o centro-oeste? Ó, você faz aqui o Cearázinho de açúcar, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. Seria essa região. Descarta. Segundo, você vai eliminar região norte do Ceará. Não tá. O norte do Ceará é aqui. Eu descarto o item D. Dois itens, sempre assim. Elimino três. Elimino três. Vou bater cabeça em duas. Vamos lá. Localizado na região centro-meridional do Ceará, na zona de maciço. Não é na zona de maciço. É na região de influência do Cariri. Então, a terceira questão, item B de bola. Quarta questão. Vocês estão vendo que nós trabalhamos questões de Mauriti, de Milagres, tá? Por quê? Porque quem organizou essas questões foi a nossa banca, a URCA, Universidade Regional do Cariri. E aí você já percebe o nível das questões. A questão número 4 também vai falar da região metropolitana do Cariri. Ó. O Ceará é um estado brasileiro localizado na região Nordeste, possui mais de 180 municípios, 184 mais especificamente. A região metropolitana do Cariri faz parte da região Nordeste e é composta por 9 municípios. Nas opções apresentadas, indica aquela em que todos os municípios fazem parte da RMC. Aí você vem para cá, ó. Canidé não faz parte, você elimina. De cara, né? Nova Russas e Russas também não faz parte. Já passa o rodo também. Eliminei aí. Aí ficamos com Aiuaba na porção oposta.
Então, aqui, você já elimina 3. Toda a vida vai funcionar do mesmo jeito. Aí nós temos Missão Velha, aqui, ó. Missão Velha e Missão Velha. Nova Olinda, Nova Olinda. Aí você fica entre Santana do Cariri e Porteiras. Certinho? Na dúvida, se você tiver acesso, ó, você volta lá para as suas informações e aí você vai ver a região metropolitana, que é o primeiro tópico. E aqui, ó, região metropolitana, Farias Brito, Caririaçu, Nova Olinda, Santana do Cariri, Crato, Juazeiro, Missão Velha, Barbalha e Jardim. Cadê Porteiras? Não tem Porteiras. Se não tem Porteiras, eu volto lá para a minha questão, 0800, nível médio, né? Questão número 4. Passo o rodo aqui no item C. Nossa alternativa, C de casa. Questão número 5. Olha a questão número 5. Olha o nível da questão número 5. Por que essa questão número 5 dá trabalho? Porque ela coloca as datas de criação dos municípios. Datas de criação do município. Isso aqui é para matar o candidato. É para passar o rodo geral. E eu não sei se vocês estão vendo, mas olha aqui, ó. Brejo Santo. Brando, como é que eu vou resolver essa questão, né? Como é que eu vou resolver essa questão se eu não sei a data de criação dos municípios? Simples. Primeira coisa que você vai fazer é saber que Juazeiro só passou a existir de fato no século XX e de que Brejo Santo não faz parte da região metropolitana do Cariri. Então eu venho para cá, elimino o item E, porque tem aqui Brejo Santo, de cara, sem medo de ser feliz. Na sequência, eu elimino o item B, que está dizendo que Juazeiro é de 1890. 1890 é Brejo Santo. Eliminei 2. Certinho? Sem medo de ser feliz. Segundo, nós vamos eliminar também, sem medo de ser feliz aí, item D, ó. Crato de 1864. O Crato é o município mais antigo da região. Então, nós ficamos com 2 alternativas. O item A e o item C de casa. A e C de casa. Tá? De cara, nós vamos ter aqui como alternativa correta o item A. E é bom essa questão, ó, porque bem aqui assim, ó, o município de Nova Olinda também está com o edital aberto. Então você vem para cá, elimina o item C. Vou resolver aqui a 6ª questão do último concurso de Brejo Santo, né? Sobre os aspectos religiosos do município de Brejo Santo, é correto afirmar. Questão que é para ser uma questão fácil. Primeiro, né, a padroeira do município é a festa do Sagrado Coração de Jesus, Sagrada Família. Mas não acontece em setembro. Você descarta o item A. Na sequência, as manifestações religiosas de Brejo Santo não ocorrem ao mesmo tempo que Juazeiro. São 2 coisas totalmente separadas. Item A e item B descartados.
3 itens possíveis. Certo? Se desmembrou de Missão Velha. Não. Foi desmembrado de Milagres. Aí elimina o item C. 2 itens, D e E. Surgiu como cidade com as missões religiosas de capitalização indígena. De jeito nenhum. Esteve associado ao ciclo do gado. Então só sobra o item E. Ocorre também a festa do padroeiro São José. Certo? Ocorre, não está dizendo que São José é padroeiro do município. Então, vou lá para o finalzinho, gente, só para vocês printarem aí o nosso gabarito. Ó. Finalzinho, nosso gabarito, vocês podem printar. Aí também está as minhas redes sociais. Certo? Prontinho. Vamos lá, deixa eu sair daqui. Tá. E voltar para vocês. Cadê? Opa. Fala, Samara. Sim, mas aí a questão diz que é comemorada a festa no município, não de que ele é padroeiro. Se fosse hoje, Rosimeire, nós poderíamos entrar com recurso, mas é uma questão de 2019. Também achei mal construída, mas não quis alterar a questão. Sim. Camila, eu sei isso, porque assim, eu deixei a questão, porque embora se comemore a festa São José, está lá no calendário, ele não é copadroeiro do município. Sim, com certeza. Ó, se a URCA, que está acostumada a fazer questões de nível bom, comete uma falha dessa, por isso que a gente tem que nivelar por cima. Tranquilo? São 9 e Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Sagrada Família. Sagrado Coração de Jesus. Não é padroeira, né? Sagrada Família. Sim, mas aí a questão, Rosimeire, abre esse precedente. Ele não determina onde ocorre, só diz que ocorre. Milagres é RMC. Milagres. Sim. Milagres? Não. Milagres não. Milagres não faz parte da RMC, não. Disponível, sim. Review já está disponível, já está gravada mesmo com aquele blackout. Sim. Padroeiro e copadroeiro. Por isso a questão foi anulada em 2019. A Milagres não. Beleza? Letra A, deixa eu ver aqui. Qual questão, gente? Vocês só me digam aí que eu já altero aqui rapidinho. Eu venho aqui com vocês qual foi a questão. Questão 5. Deixa eu olhar aqui. Questão 5. 5, vê se eu modifiquei. Missão velha, milagres. Questão 5 está como item A, né? E tal. E milagres não faz parte da região metropolitana. Deixa eu só conferir. Sim, milagres não faz parte. Exato, é Missão Velha que faz parte. Corrijam aí o gabarito, por favor. Questão 5, item C. Pronto, já corrigi aqui. Certinho? Questão 5, item C e não item A. Perfeito? A vocês, bom descanso. Eu ainda trabalho até umas horas. Sucesso, nos vemos na próxima aula. Fui! Professor, o gabarito, por favor. Vocês querem printar de novo? Pronto, deixa eu colocar aqui Sim. para você printar já com a correção. Pronto, todo mundo está visualizando? Mas tem disponibilizado no material também, que foi enviado para a Tá, gente. mas só tem que corrigir a questão número 5, que lá está como A. E a letra C. Tem C, exato. Tá? 5, só troca o A por C. Beleza? Vão descansar, que eu vou descansar, só que não. Tem trabalho ainda. Não. São Francisco de Assis, Emanuel não é não, viu? Cuidado com essa informação. Não é não.
Não. Deixa eu partir. Fui. Abraço.